Você pode abrir em Jeremias 17, por favor. O tema do nosso estudo é quando um sonho se torna ilusão. Quando um sonho se torna ilusão, eu gostaria que você tivesse a sensibilidade. Na ceia não é vinho? Eu gostaria que você tivesse a sensibilidade, porque essas duas palavras, sonho e ilusão, elas podem se misturar. Sonho é uma coisa boa, que alegra a nossa vida, agrada a Deus. Ilusão é o contrário. E essas coisas, elas se misturam no nosso coração e por vezes a gente pode até se auto-enganar. Né? Então, na verdade, nós temos que pedir a sensibilidade do Espírito Santo para falar aos nossos corações, toda a mensagem. Mas quando nós falamos desse processo mais interno, né? De questões mais profundas do nosso ser, ainda mais. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, clamamos aqui como igreja, como teus filhos, que o teu Santo Espírito que foi nos dado, que habita em nós, que possa nos conduzir, Senhor Jesus, por meio dessa palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que se tem, Senhor Jesus, algo aí escondido, se há algum engano, se há alguma ilusão, que o Senhor possa revelar para cada um de nós, Deus. Mas claro, se há um sonho, há um desejo, né? E que o Senhor também nos revele, porque eu sei que o Senhor também se agrada disso. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você abriu aí então em Jeremias 17, nós vamos ler do verso 5 até o 10, e diz assim: assim diz o Senhor, maldito que faz da humanidade mortal, mas cujo coração, ele será como um arbusto, não verá quando vier algum, habitará nos lugares, numa terra, mas bendito é o homem cuja confiança ele será como uma árvore plantada junto olha que coisa bonita, o Salmo 1, você pode ler depois, vai falar sobre isso. Ele não temerá quando chegar porque suas folhas estão sempre, não ficará ansioso nem, coisa maravilhosa, agora o coração, preste atenção, o coração, a sua doença, quem é capaz? Eu sou o Senhor que sonda, exame, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Até aqui. Legal quando a gente é criança, né, gente? E aí a gente vive cercado de fantasias. Eu não sei se você lembra ainda do seu herói ou algum personagem que marcou a tua infância. Coisas de príncipes, castelos, final felizes. O mal era sempre derrotado, né? E a infância é isso. É imaginar um mundo onde o mal não existe. Se ele existe, e tudo vai terminar em bem. Não é assim? E coisa maravilhosa, né? Toda segunda-feira, às 5, 6 da manhã, dá vontade de a gente voltar a ser criança. Não é assim? Mas nós crescemos. Né? Nós crescemos. E será que essas fantasias, elas desaparecem?
Na verdade, nós deixamos de imaginar esse mundo perfeito, nós não deixamos de imaginar esse mundo perfeito, nós apenas mudamos o objeto da nossa esperança. Ou nós mudamos o objeto do nosso mundo ideal. Então, a fantasia da infância na vida adulta, ela pode se transformar numa ilusão. Ou num sonho. Né? E aí começa na adolescência a vir aquelas, né? Puxa, se eu me casar, aí sim, eu vou estar realizado, eu vou conseguir meus objetivos. Quando eu comprar minha casa, imagina só, o sonho da casa própria. Quando eu tiver filhos, então, aí sim, o que está faltando são os filhos. Mais dinheiro na minha poupança. Puxa, eu preciso investir, todo mundo está falando em investimento, né? Eu acho que quando eu mudar, eu penso, né, que lá numa cidade assim, assado, quando eu comprar meu sítio, né, puxa, aí sim, imagina lá, eu passar todo final de semana cortando mato. Não, quando eu me aposentar, porque aí sim vai chegar uma determinada idade, ou não, se eu tiver minha casa na praia, né? A nossa esperança deixa de ser o castelo encantado para estar numa circunstância futura. Está entendendo? Deixa de ser aquele mundo de magias, do príncipe, da princesa, do viveram felizes para sempre, e a gente transfere para algo sem perceber, nós começamos a acreditar naquela conquista, né? Naquela coisa ou naquela pessoa que finalmente, então, eu vou encontrar a satisfação que eu tanto busco. Qual a ilusão aí? O sonho que você tem buscado. A resposta, a gente nunca vai estar na circunstância, né? A resposta vai estar no nosso coração. Jeremias, ele fala isso. Antes de ele afirmar que o coração é enganoso, Jeremias ele vai começar a apontar aqui para dois caminhos. E eu quero ver isso com vocês. Eu não vou repetir os versículos, tá? Por uma questão de horário, mas o primeiro ponto, o coração sempre coloca a sua confiança em alguma coisa, e aqui Jeremias está falando do ser humano, na confiança do homem e nas coisas que o homem pode produzir ou ter. Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem, ou nessas coisas produzidas por ele próprio. Sua profissão, seu dinheiro, até mesmo seu casamento, sua inteligência, sua estabilidade, sua saúde, sua capacidade. Não significa que essas coisas sejam ruins. Mas nela nós não vamos encontrar o que Deus pode dar. Você pode ser uma pessoa bem dedicada com a saúde. Amém? Fazer dieta. Comer as marmitinhas fit, comida sem gosto, misericórdia. Né? Você diz, eu não bebo álcool, eu faço isso, tomo creatina, vou para academia, não sei o quê, e depositar sua confiança numa coisa boa, mas nos esforços de ter uma vida. Viu? Se eu manter aqui, eu vivo 120 anos. E aí? Você pode viver no lugar mais seguro, né? E planejar tudo direitinho, certo? Mas a segurança e o descanso quem dá é só Deus. Você pode ter os melhores cursos, ser o cara nota 10 na tua profissão e achar que está garantido. E acreditar que aquilo vai trazer a satisfação, a alegria, e aí num dia, né? Tem que ser sempre na sexta-feira, né? Recebe a notícia. Vocês estão entendendo? Quando nós depositamos a confiança, a satisfação naquelas coisas, homens, ou naquelas coisas que os homens podem produzir. Jeremias fala que nem um arbusto
que você plantou numa terra seca. Ele fica sempre à mercê das circunstâncias. Se chover, se o tempo ficar bom, aí a vida vai andar, mas se der uma seca, se tiver um probleminha, bate o desespero, né? O segundo, aquele que confia no Senhor. Ele também enfrenta o calor, ele também enfrenta a seca, ele também enfrenta as perdas, né? Mas continua firme. Por quê? Por quê? Suas raízes não estão na circunstância, gente. Não estão. Se der seca, né? Pode ser que vai abalar. Mas diz que ainda vai produzir fruto. Né? Então, a diferença aqui entre os dois nunca vai ser a ausência de problemas. Nunca. Mas o lugar onde cada um descansa. Por isso que é sutil. Por isso que é uma coisa profunda. A gente deve buscar o certo, deve buscar sonhos, deve buscar, né, buscar saúde, de repente viver num lugar mais seguro, todas essas coisas. Mas elas nunca vão dar o que Deus pode dar. Mas então, por que nós insistimos em confiar ou nos enganar nessas coisas? Por quê, gente? Olhando para o texto, o que vocês acham? O filme não estava bom. Gente, não se chateiem com isso, tá? Quando vocês verem crianças brincando e tal, não se chateiem. A gente é uma família, não é? Graças a Deus pelas crianças. Amém? Sabe por quê? O coração é enganoso. O nosso coração é enganoso e é importante, gente, nós entendermos isso. Porque enquanto nós não entendermos que nós podemos nos enganar e acreditar numa ilusão, que a gente às vezes olha para a pessoa e diz, mas fulano fez aquilo. Não, tchau, né? Eu jamais ia fazer isso. O nosso coração é enganoso em muitas das circunstâncias da nossa vida. A gente acaba criando essa ilusão e nos enganando. Então o coração ele vai nos convencer que determinada circunstância finalmente vai produzir aquilo que somente Deus pode produzir. Deus responde, é eu que sondo os corações, é eu que conheço os corações, e o salmista vai dizer para a gente clamar, Deus, sonda mesmo o meu coração, vê se há em mim. O quê? Ô Michele, esses dias tu não fala, eu falei, cadê a Michele, né? Vê se há algo em mim que não te agrada. A Michele sempre é a primeira a falar. Eu dou a cola para ela. Não. Gente, né? Quando nós pensamos nesses, eu vou dizer, esses pecados mais profundos, a gente precisa realmente nos conhecer e colocar diante de Deus e pedir para Deus, revela se realmente isso vem de ti. Porque Deus enxerga aquilo lá. Né? E muitas vezes nós nos enganamos. E como que começa esse ciclo da ilusão? Quero que você preste atenção comigo. Ele sempre vai começar com uma dor. A ilusão, ela começa com uma dor. E agora a pergunta é, qual é a sua dor? Ela vai começar com uma dor, ela vai começar com uma frustração, seja em qualquer área, trabalho, casamento, amizade, família, o que você imaginar? Vem a dor, vem a frustração, você começa a dizer, eu estou sozinho, a minha vida é difícil, eu estou cansado. Sabe o que vem depois? O culpado. Quem que é o culpado? Aí tu começa a partir da dor, da frustração, eu estou sozinho, eu preciso fazer, né? Você começa a procurar um culpado. É meu casamento. Lembra do último estudo? É meu namorado, minha namorada, meu cônjuge, é meu emprego, é meu salário, é a cidade onde eu moro, é o meu vizinho, né? Você começa a achar o culpado. Dor, culpado. Terceiro estágio. Cria uma solução.
você cria uma solução. Eu quero me casar. Estou muito sozinho, eu preciso, porque depois que eu me casar, aí sim essa dor vai desaparecer. Casados. Qual que é a solução? Se eu me separar, aleluia. Né? Ó a ilusão. É meu emprego, se eu trocar de emprego, se meu chefe aqui, essa empresa, esse negócio eu não estou bem. Né? É o meu salário, minha cidade. E aí você começa, então, a traçar soluções para resolver isso. Eu vou ficar feliz quando eu me aposentar. Né? Quarto, então a partir desse momento da dor, do culpado, do plano, você transfere, muitas vezes sem se dar conta o quê? A alegria, a paz, a satisfação para algo futuro. Então, quando acontecer essa determinada coisa, aí sim, todos os meus problemas serão resolvidos, né? E a felicidade passa a ficar lá no futuro. Olha que interessante. Aí o presente, ele acaba sendo um mecanismo para solucionar algo. Então, como é que a gente consegue viver o presente sempre olhando para esse futuro, se eu não consigo desfrutar, aproveitar ou encontrar a minha alegria nessas coisas? Né? Sabe o que é triste da ilusão? Quinto estágio. Quando o futuro chega. Porque quando você está no presente, vocês estão me entendendo aqui? Quando você está no presente, alimentando algo, há uma esperança, mesmo ilusória, que quando eu chegar lá, aí sim as coisas vão ser resolvidas. O problema é quando eu chego, e aí o que acontece? A ilusão, ela encontra a realidade. Comprei a casa, mas eu vi que tem um defeitozinho aqui. Se eu tivesse feito diferente, meu apartamento não tem sacada. Pô, precisava de uma coisa maior. Sabe o que acontece? Queria tanto casar, realizei meu sonho, mas daí, Jesus amado. Né? Entendeu? Eu comprei um carro, mas aí passou um tempo, já vi que lançaram outro e os aposentados aí começa a passar um tempo, o cara não aguenta mais lá tomar caipirinha, água de coco e diz, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? Eu preciso achar alguma coisa. Aí nós começamos o ciclo de novo, porque você chegou no objetivo que era para ser a solução e você encontra lá o que? A realidade da dor. Né? A realidade da insatisfação. A realidade da vida, de dizer, puxa vida, não era bem o que eu pensava. Então, se eu tenho mais uma dor, eu vou achar mais um culpado, eu vou traçar mais um plano, e aí para jogar de novo a felicidade, a esperança, a paz lá no futuro. Vamos de novo, né, gente? O coração é enganoso. Só que às vezes as frustrações, elas são tão grandes que elas podem quebrar a gente. Porque quando nós somos sinceros e nós chegamos lá, nós nos damos com a realidade e a gente vai ter que olhar para o espelho e dizer, mas o problema não era a outra pessoa. Mas o problema não era a casa, o problema não era o carro, o problema não era a cidade. Talvez o problema era quem? Meu coração enganoso, que insiste em me enganar e colocar coisas no meu horizonte. Para eu focar naquelas coisas. E Deus? Aí a ficha muitas vezes cai, porque talvez mudar de cidade não resolveu. E morar na praia, pô, lá na praia tem pessoa chata também, né? Tem inverno na praia. Ilusão da praia, tá, gente? Todo verão, depois das férias, eu ouço alguém dizer, Diogo, eu quero morar na praia. A mentalidade, a pessoa sai de férias com bastante dinheiro, sem horário, sem rotina, sem chefe, sem trabalho, e ela volta e diz, isso é praia.
E eu digo, vai um mês lá no inverno trabalhar para você ver. Ilusões que nós criamos. É ruim ter esse desejo? Não. Ir para a praia, aproveitar, ou talvez até se mudar. Não, mas peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo para ele te falar se isso não é uma fuga. Se isso não é uma válvula de escape. Em todas as áreas. Talvez a solução não seja essa que você está pensando e imaginando, né? Desde o Éden funciona assim, é por isso que nós temos que ter essa sensibilidade espiritual. O que a serpente, Satanás, vai falar? Eva, você vai ser que nem Deus, você precisa, não é só a beleza da fruta, não é só a beleza da árvore, mas é que você precisa ser que nem Deus. E aí o que acontece? Vai lá e peca, né? Oferece uma falsa promessa. E desde então o pecado ele continua fazendo exatamente a mesma coisa, né? Ele sempre promete descanso, mas entrega o quê? Inquietação, né? O coração continua dizendo, olha, falta só mais alguma coisa. Quando nós éramos crianças, era algum brinquedo. Depois vem a questão do namoro. Depois casamentos, filhos, casa, dinheiro, aposentadoria. E o objeto muda, mas o mecanismo, ele vai parecendo o mesmo. Né? E aí quando o sonho se torna muitas vezes a ilusão de que nós vamos encontrar, né, o pote de ouro, ou essa solução. Sonho, gente, é um desejo legítimo. Isso tem que ficar muito claro, né? Mas vivendo em submissão a Deus, preste atenção nessa diferença, né? O sonho ele vai nascer num coração que já encontrou alegria e descanso no Senhor. Vocês estão entendendo o processo? Eu já tenho alegria em Deus, eu já tenho descanso em Deus. E aí você diz, Deus, eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu vou trabalhar para isso. Mas, Deus, você sabe o que é melhor. O sonho é humilde. Né? Se Deus disser não, haverá tristeza, com certeza, mas não desespero. Meu Deus, agora acabou tudo. Não, isso quem produz é ilusão. A ilusão é um desejo legítimo que passa a ocupar, né, no coração um lugar que pertence somente a Deus. Entendeu? Eles não fazem acreditar, gente, que uma circunstância produzirá o descanso que Deus proíbe. O descanso que somente Deus oferece. Desculpa, eu me atrapalhei. Estão entendendo? A ilusão vai dizer, quando acontecer isso eu vou ser feliz. Quando acontecer isso, eu vou encontrar descanso. Como que eu sei que um sonho ele se transforma em ilusão? Né? Pergunta aí o que passou no seu coração, tá? Se esse objetivo, essa coisa, né, esse projeto, se Deus disser que não, você perde o sentido da vida? Você perderia a alegria? Né? Você deseja isso? Ou acredita que precisa disso para ser feliz? Você deseja isso ou você acredita que precisa disso para ser feliz? Onde que a gente encontra o descanso e a felicidade, gente? Não é quando eu digo quando eu conseguir. É quando a gente entende, quando Jesus diz, vinde a mim vós, que estou cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso. Não é quando determinada coisa acontecer, né? É quando nós entendemos que em Jesus nós vamos encontrar isso. Não é quando eu conquistar, é quando Jesus diz, aprendam de mim, né? O coração, ele sempre vai projetar, gente, os nossos desejos de infância, do mundo encantado.
E Satanás muitas vezes aponta, é isso mesmo. Vai lá, busca. E quanto mais nós nos distanciamos de Deus, em busca desse mundo imaginário, mais nós vamos sofrer. Né? E aí você encontra pessoas que estão decepcionadas no casamento. Que acham que a solução é o divórcio. Aí vocês encontram pessoas que já se mudaram 500 vezes. Né? Vocês encontram, nós encontramos, e agora no nosso mesmo coração, nós mesmos, uma inquietação que não há fim, medo, em tantas outras coisas. A gente encontra essa mentira no mundo quando Satanás diz para os jovens que eles não têm que casar virgem, que eles têm que aproveitar. Tem que transar, tem que sair, tem que curtir a vida. Que aí depois que tiver ok, aí sim. Tu vai encontrar satisfação nisso. Né? A gente encontra casamentos decepcionados porque quando as pessoas casam para ser feliz. Olha para o cônjuge e diz, pô, mas tu não me faz feliz, né? E aí pensam que a solução, então, lembra do processo, é a separação. Tem casais que a solução está tão ruim, a situação está tão ruim por causa do pecado, que a ilusão é, vamos ter um filho que vai resolver. E essa criança acaba carregando o peso da imaturidade dos pais. Estão vendo quanta ilusão nós vamos criando? A ilusão de cônjuges achar que a traição é uma saída fácil. A ilusão que Satanás dá para as pessoas solteiras de que, né, precisam encontrar alguém urgente, senão vão ficar. E aí se envolvem em cada situação complicada. Quantas ilusões Satanás tem apresentado para a gente? A ilusão de que você chegar em casa, final do dia, e tomar aquela cervejinha, aquele vinho, vai aliviar teus problemas. Ou descansar. Tanta ilusão, gente. Né? Tantas coisas desde as pequenas e desde as grandes. Pessoas que se endividam e passam a viver uma vida de dívidas porque acreditaram na ilusão de que ter determinadas coisas vai resolver o problema do coração. Deus, Ele oferece descanso para a gente. E Ele oferece uma vida plena, mas nele. Satanás continua direcionando a gente para a força humana. Sabe, Deus se agrada de realizar muitos sonhos. Eu creio nisso. Você acredita? Você acredita que Deus quer ver a gente feliz? Mas nunca distante dele. Distante de Deus nós não vamos encontrar essa paz, esse descanso. Muitas vezes, gente, nós somos filhos de Deus. Estou encerrando aqui, nós vamos se preparar para a ceia. Sabe quando você vai viajar e tem aquelas retonas? Eu lembro que uma vez eu fui com meu pai e meu tio caçar. E aí tinha umas retonas assim, né? E lá no fundo tinha um horizonte. E o horizonte, por hora, né? Ele parecia perto. Só que tu andava e não chegava. Sabe aquelas coisas de ilusão, né? Puxa, o horizonte está logo ali, né? Tá vendo aquele prédio? Acho que depois dele eu chego no horizonte. Mas quanto mais tu vai para o horizonte, parece que tem um novo, né, objeto que o horizonte fica mais longe ainda. Jesus nos libertou da busca pelo horizonte, gente. Ele quer que a gente viva feliz, né, em paz agora. Mas muitas vezes nós estamos assim, correndo atrás do horizonte, porque quando eu chegar no horizonte, eu vou encontrar todas essas coisas que o mundo está oferecendo. E a gente vive o presente aflito e em busca dessas coisas. A alegria no presente, mas na presença de Deus. Tá? Baixa a tua cabeça. Eu gostaria que antes da ceia, a gente pudesse pensar nessa realidade do que o nosso coração tem buscado. Quando eu era criança eu tinha certeza, gente, absoluta. Quando
ganhasse a minha primeira bicicleta, eu ia ser a pessoa mais realizada, mais feliz. Mas depois faltou videogame, depois faltou moto, carro. Aí depois veio casa, aí veio o casamento. E agora? Muitas vezes a gente tem colocado no nosso coração caminhos que vão nos levar à destruição, gente. E Satanás quer isso. Cuidado. Porque muitas vezes nós nos enganamos e pensamos que isso é verdade. Nós queremos acreditar. Muitas vezes nós mesmos queremos nos convencer de que aquilo é bom. Mas no fundo a gente sabe que isso pode nos afastar de Deus. Nós devemos buscar todas essas coisas no Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a olhar para o nosso coração e extrair, Deus amado, todas essas falsas ilusões que o mundo dá, todas essas coisas que não vêm de Ti, Pai. Eu sei que cada um de nós tem algo assim. Não permita que o nosso coração seja enganado. Não permita, assim como Eva, deixou-se enganar por uma falsa promessa, por uma falsa ilusão. Senhor Jesus, mas nós queremos viver a alegria dos sonhos de estar na Tua presença, dos sonhos que o Senhor tem para nós e ali encontrar o desfrute, a alegria do presente, Pai. Não permita, Pai, que nós passamos uma vida, Senhor Deus, olhando só para o horizonte, olhando só para o quando, olhando só para o se eu tiver. Pai, não permita isso. Nós não queremos ser escravos dessas coisas, queremos encontrar alegria, paz, amor no dia a dia, Senhor. E eu sei que isso nós encontramos na Tua presença e diante da Tua mesa hoje nós nos lembramos disso. Por meio do Teu sacrifício, o Teu Santo Espírito habita em nós, então nos conduz para que essa ceia seja um momento também de renovação espiritual. Em nome de Jesus, amém.